Oi, gente, boa noite, tudo bem? Então, lembrando que nossa última aula é online, né? Eu espero. A próxima semana vai ser nossa última semana desse módulo, tá? Então, temos alguns alunos que vão se despedir, outros vão entrar, né? Segunda-feira, quarta, aula normal, tá? Presencial, e sexta-feira, prova. Então, a pedidos, eu ia fazer essa aula presencial, vou optar por fazê-la online, né? E a gente discute sobre eutanásia na segunda-feira. Não, perdão, na quarta-feira. Não sei ainda. Ou na quarta a gente fala sobre medicamentos, tá bom? Que vai ser o tema da nossa pesquisa. Nossa pesquisa eu vou querer que vocês diferenciem analgésicos, anti-inflamatórios, esteroides e não esteroidais dos opioides, tá bom? E a gente é um conteúdo à parte que não tem no livro, mas eu acho muito importante porque vocês vão manipular e eu quero que vocês saibam que tipo de medicamento, para que serve, que vocês estão tendo contato, fazendo nos pacientes, né? Não vou ensinar a prescrever medicação, não, isso é só um veterinário que pode fazer. Mas só para vocês estarem cientes, uma dipirona, né? O que é a dipirona? O que é um antipirético, sabe? Uma aula mais dinâmica nesse ponto. Gente, a aula de hoje, então, ela é sobre prevenção de acidentes hospitalares, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, alguns dados que eu retirei de 2021, 2,9 vezes mais chance de veterinários e seus auxiliares, né, ou seja, vocês, tenham ali acidentes hospitalares do que médicos humanos, tá bom? Então, a medicina veterinária, ela acaba tendo muito mais riscos do que no humanos. Por quê? Porque nós temos pacientes diversos, podemos levar coice, podemos levar mordidas, arranhões, enfim, né? Fora todos os acidentes hospitalares que possam ocorrer com um médico normal. Ali manusear pérfuro cortante, se contaminar com fluidos, com secreções, entre outros, a gente ainda tem o fator da mordida, arranhado, coice, enfim, né? Nossa área, então, está em terceiro lugar para acidentes trabalhistas, né? Ela só perde para a área de construção, que daí o pessoal também, né, acaba ficando exposto a muita coisa, e metalúrgica, né, que eles mexem com solda, com materiais quentes, tá bom? E um dado bem interessante é que a gente vê mais acidentes hospitalares em mulheres do que em homens. Aqui eu coloco um ponto, a gente pode se basear pela nossa sala, né? Não querendo ali, você é machista, né? Não. O que acontece? A gente vê cada vez mais na medicina veterinária um número entre mulheres crescendo, tanto nos auxiliares quanto nos veterinários, do que homens. Antigamente, a gente via muito mais homens, né? Então, hoje em dia, essa questão acabou invertendo, e nas salas de aulas a gente já vê esse reflexo. A gente vê muito mais mulher na nossa área do que homem, tem crescido mais no meio feminino, tá bom? Então, como eu coloquei aqui, né? Um dos riscos, além dos riscos hospitalares, de acidentes normais, mordidas, arranhados, coices, em geral. Nós temos que lidar com alguns pacientes assustados, né? Eu falei para vocês das causas de acidentes que podem acontecer. Então, dentre elas, as mordidas, os arranhões, eles podem acontecer não porque o paciente te odeia, né? Porque ele não gosta de você. Muitas vezes eles têm medo, eles estão assustados, a gente não sabe por que aquele paciente passou esses resgates, né? Então, ele só está se defendendo, está fazendo parte do instinto normal de animal dele, tá? Então, a gente tem que ter isso em mente, muito, muito bem esclarecido. Que a gente não pode pré-julgar, não é ele não tá fazendo de mal, aquele gato é maldoso. Não, gente. A gente não sabe qual foi a história daquele paciente. Então, por favor, levei uma mordida, levei um arranhado. Nunca levante a mão, vai bater, vai fazer alguma coisa. Eu vou me defender, vou segurar ele de uma maneira um pouco mais forte, ok, né? Pra gente não se machucar. Mas acabar assim descontando no paciente, isso não tem como, gente. Imagina você bater num paciente hoje em dia. Eu acho que eticamente, para nossa consciência, não faz sentido, e muito menos para a sociedade que a gente vive, né? Então, gostaria que seu filho mordeu a coleguinha, a professora batesse nele, né? Antigamente eu sei que tinha esse pensamento. Hoje em dia... Perdão. Ai, Jesus. Hoje em dia as coisas mudaram, né? E mudaram para melhor. Então, gente, pelo amor de Jesus, nunca levantem a mão para um cachorro, né? Tudo a gente tem que conhecer a sua origem, a gente tem que tentar entender o comportamento canino, o comportamento felino,
e acabar compreendendo que ele não está fazendo aquilo por mal, né? Tem um motivo, uma causa base. Uma vez que vocês foram mordidos, tá? Como proceder, o que fazer, né? Então, lembrando que na cavidade oral de cães existe cerca de 300 tipos de micro-organismos distintos, tá? Diferentes. De gatos, a gente tem esse número maior ainda, tá? Um número mais crescente. Então, a gente tem 4 tipos de lesões que podem acontecer falando em mordidas e arranhões, tá? Então, o primeiro tipo de lesão, a gente pode ter arranhões. Nós podemos ter perfuração, podemos ter dilaceração e esmagamento, tá? Então, são só esses 4 tipos de feridas possíveis dentro da nossa área, né? Falando ali de ataque de animais. Em cortes mais profundos, né? Além ali de ter essa contaminação, a gente ainda tem risco de afetar nervos, tendões, né? Infecção, porque inoculou esses micro-organismos dentro, então acabou ali causando uma infecção bacteriana importante. Casos mais severos, né, ele pode, não tô tratando, tô ignorando, ele pode se espalhar, tá bom? E causar, por exemplo, pro osso, uma osteomielite. Enfim, a gente sempre tem que proceder da forma correta para evitar esses tipos de alterações que eu falei para vocês. E pra gente ver, é superficial, é profunda, pegou alguma outra estrutura, além da parte muscular, além da parte da pele, tem que investigar isso, então dependendo da lesão, obviamente precisa ir ao médico, né? Então, a primeira forma são os arranhões aqui. Tem umas mordidinhas, né? Mas a gente tem aqueles arranhões conhecidos por gatos, né? A gente tem aqueles arranhões bem superficiais, que eles acabam atingindo a epiderme. Sabe quando ele arranha e fica branquinho, não chega a sangrar? Ou quando atinge a derme, daí já começa a ter o sangramento, né? Eu coloquei essa foto aqui falando de arranhão, mas isso aqui são mordidas. A gente tem um problema sério com a mordida de gato, né? Nem sempre a mordida de cão infecciona tanto como a de gato. Olha o tamanho dessa mão aqui desse paciente comparado a esse, né? Essa pessoa que acabou levando uma mordida. A boca de gato é mais contaminada, tá? Então, geralmente, frequentemente, tá? Mordidinhas, o mínimo que seja ali do gato, dói bastante, faz todos os 5 sinais da inflamação que eu falei pra vocês. Se a gente espremer aqui, sai aquele creme de leite, aquele pus, né? Presença de pus importante. Então, isso acontece, é bem comum acontecer em mordidas de gatos. As perfurações são as mordidinhas por si só, né? Aqui uma mordidinha, às vezes tem umas mordidas maiores e mais importantes, tá? Então, quando a gente já perfura a camada da pele, a gente já consegue ver ali um pouquinho de musculatura, a gente chama de perfuração, não é só um arranhão, né? Então, essa é a diferença principal. Obviamente, quanto mais profundo, a conduta vai ser mais importante, às vezes precisa ali de intervenção médica, de pontos, né? Dilacerações, gente, eu coloquei um exemplo aqui, uma mão, e dilacerou, não só perfurou, como ela fez, vou falar assim, não nos termos técnicos, mas ela acabou rasgando, né, onde a gente dilacera ali, pega em várias estruturas, então a gente tem pele, tem musculatura, às vezes a gente tem rompimento de ligamentos, de tendões, tá? Então a gente já tem cortes bem importantes que obviamente precisam de atendimento médico quanto antes, tá? Isso acontece principalmente em ataques de cães maiores, né, cães mais agressivos, não falando dos cães pequenos, né, mas os cães pequenos é o que a gente mais leva mordida, os pincherzinhos da vida, os dashzinhos, né, os salsichinhas falo boquinha de tubarão, mas às vezes pega um cãozinho um pouco maior, né, ou pega um cão bem grande, que pode acabar fazendo um estrago aí na gente. E o esmagamento, gente, onde a gente tem quase a perca do dedo, tá? Aqui nessa foto, né? Onde a gente acaba ali rompendo estruturas bem importantes, vasos sanguíneos, e pode ter comprometimento aqui daquele membro, daquele órgão, né? Enfim, o local atingido, tá bom? Então, são lesões, eu comecei lá do arranhão, que são lesões mais superficiais, e cheguei no esmagamento, que a gravidade é muito maior, e temos que ter uma atenção muito redobrada, né? Qualquer um deles a gente tem risco de infecções, de contaminações por micro-organismos, mas o que varia é a quantidade de tecido, quantidade de estruturas que estão envolvidas, tá bom? Depois do ataque, gente, o que a gente tem que fazer? Eu já falei isso em aula, né? Mas só vale a pena relembrar. Lavar, água corrente, sabão ou soro fisiológico. Se tiver sangramento, tentar estancar ele, né? Passar uma bandagem, alguma coisa, com alguma coisa compressiva ali rapidamente. E buscar atendimento médico, independente da grau e da severidade. Lógico, um arranhãozinho não sangrou nem nada. Tendo um bom senso, é uma lesão bem importante e grande. É melhor eu procurar um atendimento quanto antes, tá bom?
Nunca menosprezar a ferida, principalmente a gente sabe que tem pessoas que tomam certas medicações, que podem ter imunossupressão, né, importante. Então, o ideal é procurar um serviço médico até 6 horas após a ocorrida a lesão, para a gente ter uma chance melhor de recuperação, né? Procurar sempre, independente do tamanho. Ah, mas só perfurou, foi um furinho. Mas eu não sei a origem do animal, não sei se é um animal de rua, não sei se ele está vacinado contra a raiva, se ele teve contato ali com animais que possam ter raiva. Então, o mínimo que seja ali, não tem procedência. Ah, é o Lulu da Pomerânia, que só vive em apartamento, tem todas as vacinas certas, e me deu de lá, assim, sabe? Pegou, vou falar, de revesguei, né? Nem sangrou nada, às vezes a gente lava e fica observando. Agora, é um cão de rua, é um gatinho feral, e a gente não sabe de onde veio, qual que é a origem daquele animal, a gente tem que procurar independente da lesão. Em caso de feridas graves, né, a gente pode fazer aquela compressão onde está tendo sangramento importante, né, para a gente evitar a perca de sangue, e procurar ajuda, tá bom, gente? Então, sempre procurar ajuda o mais rápido possível. Além das mordidas, né, uma questão agora, problema em todas as áreas da saúde, não só na veterinária, é que a gente fica muito exposto a pérfuros cortantes, né? Então, exposições percutâneas são todas aquelas que passam a barreira da pele, né? Então, uma lesão, agulha perfurou minha pele, o bisturi, me cortei no vidro, é comum, vou abrir aquelas ampolas de medicamento que são de vidro e daí quebra e acaba me contaminando, tá? Outro tipo de exposição importante, exposição na mucosa, respingou no olho, no nariz, na boca, genitália, né? Exposição em pele não íntegra, eu tô com uma ferida, eu levei uma mordida, não cobri, não usei luva e peguei numa urina que possa ter ali paciente com risco de leptospirose, tá bom, gente? Então, isso é bem, bem, bem importante. Não usei luva. Falamos na aula passada da importância de luva também, né? Então, isso a gente tem que ficar muito cuidado, né? A partir do momento que a gente entra numa clínica veterinária, gente, a gente tá lidando com um paciente, a gente tem que entender que nós estamos nos expondo a riscos, tá? Isso é uma questão que eu quero que vocês tenham bem clara na cabeça de vocês. Após a exposição, né, então lavar com água, sabão, enfim, o que for, né, não me espremam a droga da ferida, meu Deus do céu, não coloquem soluções irritantes, não vai me colocar álcool no olho, né, então já falei, lavar com soro, lavar com água, lavar principalmente água corrente, né. E daí a gente vai avaliar o tipo de acidente, né, primeiro a gente vai ver qual que foi o material biológico, acabou tendo envolvimento com sangue, perfurou, ele estava com ferida e teve contato com sangue contaminado, com alguma estrutura contaminada, é pérfuro cortante, voou na mucosa, né, contato com a pele, mas a pele estava íntegra, não estava, aquele paciente, aquela fonte, ela era comprovada infectada, por exemplo, era um paciente com leptospirose. Então, a gente tem que toda a avaliação vai muito disso, né? Então, fonte desconhecida, material biológico sem origem. Eu vou contar aqui uma historinha rapidinha, por exemplo, de uma estagiária. Ela foi a estagiária minha, tá? E o que acontece? A cachorrinha dela tinha leptospirose, né? Ela viu que estava doente e ela acabou contraindo. E ela foi tratando a cachorrinha acabou vindo a óbito, tá? E ela passou alguns dias e começou a ficar mal, né? Então, fez o teste e deu positivo para leptospirose, tá? Então, a gente vê que é muito comum, inclusive em casa, os tutores, se a gente sabe que tem uma doença infecto-contagiosa que possa ser uma zoonose, é dever do médico veterinário acabar avisando a família também, tá bom? Para todo mundo testar e avaliar. Então, isso é bem importante. Ela ficou bem depois, tá? A cachorrinha que acabou vindo a óbito. Outros tipos de acidentes, traumas, né? Exemplo, a gente acaba pegando muito cachorro no colo, desce, sobe, leva para lá, leva para raio-x, enfim. Então, a gente pode causar lesões em colunas, manipular algum tipo de material, acabei de falar para vocês, né? Contaminante ou pérfuro cortante. Gente, falando um pouquinho de Brasil, né? O Brasil é um país recordista. Olha que lindo, a gente quer ser tanto recordista, mas nesse ponto não, né? Em acidente de trabalho, tá bom, gente? É um dado muito triste. Então, cada 4 mortes, com 4 mortes a cada hora, tá? Cada hora tem 4 mortes em acidente de trabalho e 3 acidentes de trabalho não fatais a cada minuto.
Então é muita coisa, gente. A gente, né, no mundo que a gente vive, a cada minuto a gente tem 3 pessoas se acidentando no Brasil. É muita coisa. A principal causa disso, os estudiosos afirmam, né, que seria a falta de prevenção, tá bom? A legislação, ela é bem rigorosa na legislação brasileira. O problema é que a gente não tem fiscalização, né? Então as pessoas fazem, o fiscal vai passar na empresa, vai passar, então naquele dia a gente faz certo, e nos outros deixa, né? Então, isso é muito importante, esse ponto, né? Que a gente tem uma carência nessa parte fiscal aí, apesar da nossa lei ser bastante rígida, e tudo a gente quer aquela cultura do jeitinho brasileiro que acaba, muitas vezes, sendo prejudicial para nós mesmos, tá? Gente, o que eu tinha para falar para vocês de acidente é isto, tá bom? Vou deixar a pesquisa para vocês, que vai valer presença e valer nota. Lembrando que a próxima aula, ou a gente fala de medicação, ou a gente fala de eutanásia, ainda estou decidindo. Quarta-feira, independente, vai ser um dos 2 temas, e vai ser revisão, e sexta-feira, prova, tá bom? Então, bons estudos para vocês, obrigada!